Olá, sejam muito bem-vindas. Hoje eu estou estreando o podcast Olhos Abertos. Sejam muito bem-vindas. Um espaço criado para falar sobre o olhar com mais profundidade, verdade e humanidade. E eu não poderia começar de forma mais especial, ao lado da doutora Bianca e doutora Lívia. Duas mulheres, médicas, jovens, mães, esposas, profissionais que cuidam de outras pessoas todos os dias, mas que também entendem a importância de olharem para si. A doutora Bianca já passou pela cirurgia de blefaroplastia e confiou a mim o olhar dela. E a doutora Lívia está em outro momento, está pensando, amadurecendo e avaliando essa decisão. E essa conversa é importante porque a blefaroplastia não é sobre idade. Ela não deve ser feita simplesmente porque o tempo passou. Cada mulher precisa ser avaliada de forma individual, com cuidado e responsabilidade, para entender se existe indicação, qual a necessidade real e qual resultado faz sentido para o seu rosto. Porque não é sobre mudar quem você é sobre entender quando o olhar começa a transmitir um cansaço, um peso ou uma desconexão que já não combina mais com a mulher com quem você sente ser. Hoje, a nossa conversa começa por aqui. O que existe por trás de uma médica escolher outra médica para cuidar do seu olhar. Estou muito feliz de ter vocês aqui. Para mim é uma honra ter duas mulheres que eu admiro tanto aqui comigo para estrear no meu podcast. Então, muito obrigada por ter tirado um tempinho aí da rotina maluca de vocês para poder estar aqui comigo. É um prazer, Fernanda. Eu que agradeço. E queria saber de vocês, porque hoje a gente vai falar um pouquinho dessa questão sobre mulher. Então, a gente que está o tempo inteiro ali naquela correria de rotina em casa, rotina profissional, então no corre-corre, é ligação por vídeo, e é tentando se olhar no espelho, e é fazendo 1000 atividades, né, levando o menino para a escola e tentando que estudar junto, e tendo que administrar consultório, cirurgias, pós-operatórios, e como funciona o momento quando a mulher para e olha, pronto, agora eu preciso me cuidar. Olha, você falar. Eu acho que a mulher precisa fazer uma força em determinadas fases da vida dela para olhar para si. Não é natural nosso, a gente cuida dos outros, a gente está sempre preocupado com as outras pessoas e especialmente nós somos médicas, a gente já tem esse comportamento ali condicionado a estar sempre olhando para fora. Parar para olhar para a gente e olhar não só as necessidades físicas como emocionais, é o exercício, né? Que eu acho que a maturidade traz para a gente também, né? E a gente vai cansando também de se ignorar, a gente vai cansando de se negligenciar. Então, na hora que a gente para no fim do dia, que é o momento que o cansaço já acumulou ali, né? E a gente se olha, eu acho que com o tempo isso vem mais naturalmente, essa busca. Não, agora eu preciso também me cuidar, até para que eu consiga ainda cuidar de muita gente por muito tempo. Isso tem a ver com as necessidades, como eu falei, tanto físicas quanto espirituais, emocionais. Então, não é fácil, não é tão intuitivo assim a gente se priorizar. Mas eu acho que existe também um momento em que o corpo, a necessidade grita e diz, olha, eu estou aqui, você vai continuar me ignorando, né? Eu acho que tem a ver com isso. Eu acho que é exatamente isso que você falou agora, Bianca. Tem um momento que as circunstâncias, elas fazem você parar. Porque o nosso normal não é esse, né? Não é. Eu não sei se é muito o perfil nosso, porque 3 mulheres, médicas, cirurgiãs, a cirurgia exige muito da gente, em termos de doação, em termos de entrega mesmo, né? Porque, afinal de contas, o seu trabalho, o seu, mais do que nunca, mais do que de nós duas, fica estampado, né? No rosto da pessoa, é a tua assinatura lá. Então, a entrega é enorme, né? Então, no meu caso pessoal, assim, eu acho que eu ainda estou num processo de amadurecimento desse parar e olhar para mim, mas em alguns momentos da minha vida foi o corpo realmente que pediu. Tem algumas coisas na minha vida que eu considero inegociáveis, e assim, mas isso faz parte da minha sanidade mental mesmo. Por exemplo, atividade física, uma alimentação adequada, porque se não tiver esse básico, aí eu não funciono. Mas eu acho, por exemplo, a gente já conversou sobre isso, que eu merecia um cuidado a mais
E muitas vezes eu penso que eu adio por não querer parar, entendeu? Porque, assim, mesmo o meu autocuidado é uma coisa elétrica, é atividade física, correndo. E aí eu acho que eu tenho essa dificuldade. Talvez muitas pacientes tenham também, né? Com certeza. Eu acho que, na verdade, a maior dificuldade é isso, é você falar, meu Deus, como eu vou me organizar para isso? Porque exige um repouso, né? Exigem pausas e que precisam ser feitas. Aí você fala, qual é o momento ideal? Eu brinco, é igual ter filho, né? Eu falo com algumas pacientes, é igual ter filho, nunca vai ter aquele momento ideal, porque você sempre vai pensar. Então, colocou aquilo na sua cabeça, coloca como prioridade, para você poder dar o check naquilo, né, e falar, pronto, é um dever cumprido, vamos para a próxima, mais ou menos isso. Eu concordo, é isso mesmo. Bianca, antes de você considerar a blefaroplastia, o que de fato estava incomodando no seu olhar? Se era mais quando você se via no espelho, quando você fazia uma ligação, se maquiava para poder operar, enfim, o que era que te incomodava mais? Olha, eu sempre me incomodou um pouco a forma como ela era mais gordinha, mais cheinha ali, né? E eu nunca tive tanta habilidade para me maquiar, talvez por causa disso, né? Já sentia dificuldade. Mas não era algo, era uma marca, vamos dizer assim, era né, constitucional ali. Desde adolescente eu já tinha aquela pálpebra mais gordinha. Só que quando os anos passam, aquilo vai, não só por conta do envelhecimento mesmo, mas eu acredito que até pelo cansaço que se acumula com os anos. Então, eu passei a perceber que, além do aspecto estético, mas eu sentia, ao final do dia, o cansaço pesar muito mais. Então, isso já me incomodava, funcionalmente, né, falando assim. Então, mas eu percebi depois, perto da época ali da Bléfaro, um pouco antes e muito depois, eu passei a fazer essa análise do quanto eu já não olhava mais as minhas fotos direito. Então, eu sempre fui muito vaidosa, sempre, né, sempre era uma marca registrada. Então, todos os espelhos de todos os lugares, eu me olhava em cada um deles, sempre. E eu comecei a perceber que eu já não olhava mais, né? Não era porque eu não tinha tanta consciência disso, mas eu estava meio que evitando. Eu não tinha curiosidade de ver quando você tira uma foto, você fala, deixa eu ver como que eu fiquei. Eu já não tinha mais essa curiosidade, entende? Então, não era algo, assim, consciente, mas eu fui fazendo essa análise. Poxa, então eu estou meio, né, já até desapegada da minha imagem, assim. Eu tinha muito medo de mudar muito, então eu adiei a tomada de decisão por causa disso. Mas, de fato, eu estava incomodada com a questão estética, mas não era algo tão recente, porque, né, eu já percebia essa conformação da pálpebra mais escondendo o olho um pouco, mas o cansaço começou a pesar mais. Então, no fim do dia, eu percebia que eu fazia muita força para manter o olho aberto. Então, eu lembro da nossa consulta eu perguntar, faz sentido isso? Ou é impressão minha? Será que ela pesa tanto assim, né? E aí você falou, sim, você vai perceber que vai aliviar. Então, eu acho que foi isso, assim, eu acho que chegou aquele momento onde o cansaço talvez tenha feito eu perceber tão mais a necessidade, mas aquele desgosto por me ver em fotos, ela já estava antes, sabe? Não, isso é tão interessante que eu falo também, a questão do peso nos olhos, o cansaço também foi o que me acabou levando a realizar a cirurgia também, né? E era uma sensação, o seu era no final do dia, o meu era quando eu acordava. Então, quando eu acordava, a sensação era que eu não tinha dormido nada. Tudo bem que eu estava com criança pequena, então assim, que já não dormia, mas eu só tive a noção que o pedaço de pele ali pesava tanto em cima dos olhos quando eu tirei. Exato, você sabe disso na teoria, mas você não tem noção em mensurar isso, né? Que peso é esse, Que peso é esse? Gente, quando eu tirei, eu ainda estava com a bebê pequena, então assim, ela continuou não dormindo, mas a sensação era como se eu tivesse tirado 1 tonelada de cima do olho. Aí eu, meu Deus, como isso pesa? Então eu sabia exatamente o que você estava sentindo, por isso que eu falei, Bianca, fica tranquila que isso vai melhorar. No começo podia ser que não, porque ainda está inchado, mas depois que passa o inchaço ali, você sente mais leveza, com certeza. E você, Lívia, o que está fazendo você a pensar na possibilidade de uma cirurgia? Então, eu estou ouvindo a Bianca agora e gente, eu estou na autoanálise. Assim, será que eu estou fazendo isso? Será que eu estou negligenciando a minha imagem? Porque o que me incomoda hoje, eu vejo, porque acaba que por conta do próprio trabalho, a gente tem feito vídeo, aí faz foto e tudo. E aí me incomoda as fotos, principalmente. Eu acho que até mais do que vídeo.
Porque como o vídeo você vai, né, gesticulando e tudo, em alguns momentos você não percebe tanto, mas na foto ali, e dependendo do momento do dia que você tirou aquela foto, parece que denuncia mais. E agora que eu estou fazendo essa autoanálise, assim, eu acho que pode ser que eu esteja, sabe, eu estava achando que eu estava desapegada de imagem, mas talvez não seja um desapego, né? Vou pensar a respeito, se isso realmente não é algo Eu vou que... até falar um negócio, depois que a gente faz, aí a gente fica querendo tirar foto, entende? Depois, será que agora, se eu fizer de tal jeito, será que... Mas é uma coisa meio que para você guardar mesmo. Você fala, poxa, olha só. Tipo, agora aqui, eu tô olhando ali o tempo todo. Nossa, tá muito boa essa black. Ficou muito bom. Mas é exatamente a questão de você falar de foto e vídeo, é porque na foto tá lá parada, você amplia, então você vê os detalhes. Isso, e aí você vê realmente, assim, é uma coisa estática. Quando você fala, né, então, no movimento, assim, aí tudo no contexto não fica tão ruim, mas o estático, ele registra ali. Exato, acho que sim. Hoje a imagem da mulher aparece muito no ambiente profissional. Então, a gente se vê ali o tempo inteiro, a gente lida ali com muitas pessoas, então pode ser através de vídeo, de fotos, de eventos. E eu queria saber de você, doutora Bianca, quando você decidiu em realizar a cirurgia, isso de alguma forma, a questão do seu olhar impactava profissionalmente algo, a questão da perda da autoconfiança, porque teoricamente o seu olhar já estava cansado e não te representava mais? Aí essa pergunta é bem interessante, me fez refletir agora. No momento não me parecia, mas eu acho que apresentar a um paciente um aspecto cansado, de algum modo impacta. Eu não sentia tanto isso, não. Acredito que pessoas que trabalham com a imagem de uma outra forma, né, enfim, dependem mais da imagem, na televisão e tudo, devem sentir um pouco mais isso. O que me trazia muito era a ideia como se eu tivesse assim, envelhecido muito, pelo cansaço mesmo, né? Eu não tenho problemas em relação a estar vivendo e estar envelhecendo, mas assim, parece que os efeitos estavam mais assim, aparentes do que deveriam. Então, na época, eu não sentia isso. Hoje, depois de ter feito, eu acho que quando você se prepara para ir trabalhar e você passa uma maquiagem, ou você faz um delineado, ou né, põe um rímel e fica tudo muito bem, claro que, de algum modo, eu acho que isso te dá mais, talvez até ânimo, ou, enfim, muda a sua disposição. Mas eu não tinha essa questão associar isso com uma perda de uma imagem de confiança no paciente, não. Até porque eu acho que o esgotamento do médico, ele vem junto com, enfim, com os anos de trabalho e a experiência, acho que trazem o esgotamento que não precisa estar aparente, mas e talvez esgotamento seja uma palavra muito pesada, mas assim, o cansaço mesmo, né, dos anos de experiência, não podem ser tão mal vistos assim. Mas acho que quando você se apresenta de uma forma, estou pronta para te atender e cuidar de você de uma forma mais inteira, vamos dizer assim, eu acho que é melhor. Então, hoje, com certeza, olhando para trás, eu acho que hoje, no meu dia a dia, eu me apresento com muito mais confiança, né? Acho que sim. Isso é interessante que você falou, até pela questão, por exemplo, você falou se arrumar para poder ir trabalhar. Isso é importante. O paciente, quando ele vê, ele fala, nossa, ela se preocupou em estar assim para mim, né? Então, claro. Quando eu falo por experiência assim que aconteceu comigo, como eu tinha muito excesso e que não tinha nem côncavo, não conseguia nem maquiar, então você perde a vontade por aquilo. Você fala, não vou nem maquiar, não vai aparecer, né? Então, quando você tira, aquele seu côncavo fica mais visível e tudo, aquilo te dá mais gosto. Então, você começa a querer se maquiar, querer passar um delineador, um rímel e tudo. Teoricamente pensando em você, mas isso, na minha opinião, pode acabar refletindo sim no paciente, dele se sentir cuidado de você estar sendo muito bem apresentada para ele ali, para receber ele. Concordo. Doutora Lívia, você como médica profissional, você acha como a forma com que você se vê também interfere com a forma com que você se posiciona? Eu acho que interfere totalmente. Para a mulher, eu acho que isso é muito, muito forte. Não, acho que talvez mais do que para os homens, muito mais, né? A gente participa muito de palestra, congresso, né? E para a mulher existe toda uma preocupação, né?
até nas próprias gravações, quando a gente vai gravar, a gente escolhe uma roupa bonita, faz uma maquiagem bonita, tem que estar com o cabelo bonito, que são preocupações que o homem passa, né? Quando eu vou, por exemplo, para um congresso, que eu tenho que dar uma aula, a roupa que eu escolho interfere, ela é totalmente intencional para isso, né? Para passar uma imagem de segurança. E aí, se você tem também no seu olhar, no seu rosto, você está se sentindo bem, bonita, isso também vai refletir na confiança, na forma como você se posiciona. Com certeza. Baseado nisso, Bianca, o que te faz escolher um profissional para poder cuidar de você? Que oportunidade boa você está me dando aqui de dizer, então, por que eu te escolhi, Fernanda. Eu sou uma cirurgiã e uma mulher extremamente minuciosa. O preciosismo, a minúcia, o detalhe fazem diferença para mim. A Lívia, que está acostumada a operar comigo, sabe como às vezes não tem diferença nenhuma você deixar a coisa como está, mas você mudar um pouquinho, eu vou ficar com o coração em paz. Então, quando eu escolhi, né, você e eu escolho os meus médicos dessa forma, o critério número 1 não é um colega me indicou, mas eu não sei se o colega indicou porque é amigo do colega. Eu só indico pessoas que eu confio tecnicamente, né? Então, a escolha, tanto no seu caso como em geral, ela inclui a questão técnica, né? E aí a técnica envolve o preciosismo, para mim faz diferença, e a mulher, para mim, em determinadas áreas, principalmente, ela tem uma inclinação a ser mais minuciosa e ter o preciosismo ali como, né, algo central ali no seu trabalho. Eu sempre acho assim, né? Claro que existem exceções, mas eu tenho vamos dizer que esse conceito pré-definido. Então, escolher uma mulher com essas características, né, de tecnicamente ter uma boa formação, uma formação robusta e ser atenta a detalhes, especialmente quando a gente está tratando de uma cirurgia estética, faz diferença, né? Então, é isso, a reunião de todos esses quesitos é que conta para que eu tome essa decisão, e foi isso que me fez te escolher, né, para cuidar de mim, do meu olhar. Me sinto lisonjeada pela escolha. Como médica, o que uma profissional precisa te transmitir para você olhar e falar, pronto, agora eu confio? Eu acho que principalmente isso, credibilidade técnica, né, segurança. A gente se informa muito com a opinião de outros colegas, porque, por exemplo, eu não sou da área, provavelmente a Bianca deve ter perguntado para colegas, né, da área, oftalmos, cirurgiões plásticos, enfim. Eu acho que a gente depois pode falar a respeito dessa questão da oftalmo e da cirurgia plástica, não sei se está aí no teu contexto de perguntas, mas, além disso, eu acho que a mulher também entrega essa coisa da entrega, né? Em qualquer área, né, profissional, a mulher traz muito essa questão de colocar muita energia, muita entrega, muita doação ali. Por isso, provavelmente, que as mulheres cirurgiãs vivem menos, né? Porque a gente tem uma expectativa de vida mais baixa, exatamente porque a gente se envolve muito, mas também provavelmente por isso que alguns trabalhos mostram que os resultados das cirurgiãs são melhores também. E aí eu acho que dentro dessa área estética, né, eu escolheria assim, além da técnica, tem que ter algo mais, tem que ter o detalhe, tem que ter o cuidado, tem que ter, né, o preciosismo para entregar um resultado bom. Eu acho interessante que eu falo, a mulher por si só ela já é delicada. Né? Então, tudo que ela vai fazer é muita doação. É dentro de casa, é fora de casa, né? Então, é tudo, é como filha, é como, né, a gente tem um contato mais próximo ali, quer queira, quer não, com os pais, com os nossos pais, com o cuidado, com os nossos filhos. Então, eu acho que a gente acaba trazendo essa relação profissional muito para o nosso contexto, assim, pessoal, né? De falar, não é um paciente, né? Ele é um ser humano.
Isso. Ele pode ser da minha família, ele poderia ser eu que esteja ali no lugar. Então, eu acho que a mulher ela tem mais sensibilidade para isso. E para a gente é algo que é quase que automático, a questão da empatia, de você se ver naquele lugar também, que é algo que, no meu caso, precisa ser bem freado, porque às vezes é excessivo isso, e é ruim para a gente, né? Quando é demais. Mas a empatia é muito mais fácil ser exercitada assim, é a minha opinião, né? Pela mulher cirurgiã do que pelo cirurgião, eu acho. Eu acho que o movimento da mulher cirurgiã, ele tem que ser o contrário, assim, para a gente procurar diminuir esse envolvimento, essa entrega tão excessiva, para que a gente não entre aí na estatística da sobrevida mais baixa, né? Existe um tabu muito grande da mulher que ela vira mãe e ela precisa sair para poder trabalhar, mas ao mesmo tempo ela quer se cuidar, como se depois da maternidade ela tivesse que deixar de olhar para si. Então, como seria essa questão de a gente conseguir equilibrar os pratinhos, né, e fazer todas essas funções assim, sem deixar de olhar para a gente? Eu acho que a gente tem que estabelecer prioridades, é a primeira coisa, porque tudo a gente não vai dar conta de fazer, tudo que a gente tem vontade. Bianca acho que já falou isso muitas vezes para mim, assim, meu dia tinha que ter umas 60 horas para fazer tudo que eu quero. Então, eu acho que eu sou mais ou menos assim também, acho que toda mulher é assim. Mas a maternidade, de certa forma, assim, por um lado dificulta, porque você ganha mais atribuições e assim muito mais numa demanda gigantesca e infinita que ela só vai aumentando, é que nem videogame, né? À medida que a gente vai passando, as fases vai ficando mais difícil. Mas, em contrapartida, ela te dá um senso do que realmente é importante na sua vida. E aí, aquela mulher, principalmente, que eu acredito que é o perfil de nós três aqui, que tá lá ralando, correndo para a gente estar... são especialidades cirúrgicas, então, assim, a gente tem que entregar mais para poder ser vista mais ou menos nivelada com relação aos homens. E aí a gente começa, depois da maternidade, a escolher mais, a dizer mais não. E, assim, para mim funciona. Eu não acho que eu sou perfeita, que eu faço excelentes escolhas, assim, de autocuidado sempre, mas algumas coisas são os inegociáveis. Então, atividade física, se eu não fizer, eu não funciono. Então, nunca vou deixar de fazer, eu posso deixar de comer, mas eu não deixo de ir para minha atividade física, né? Então, para mim funciona mais ou menos desse jeito, estabelecendo prioridades. Eu acho que, como você colocou aí nesse pacote da mulher que às vezes não vê lugar para se priorizar, isso é muito da mãe, da mulher que é mãe, né? E eu acho que é disso que a gente está falando também, porque existe a culpa de, em algum momento, se ausentar dos filhos, né? Ou, enfim, da sua presença ali para fazer algo para si. Seja porque precisa ser operada, ou seja, e vai ficar afastada e impedida daquilo por alguns dias, seja porque vai tirar seu tempo de atividade física, né? E a gente tem... eu entendo que existam duas questões que pesam nesse comportamento, assim, da mulher. Tem a culpa que ela coloca nela e tem a culpa que ela acha que estão colocando nela, caso ela se ausente. E uma vez, a gente está falando muito de mulher e esse é o nosso assunto, mas eu já conversei com um colega cirurgião uma vez falando, olha, você precisa fazer atividade física porque sua rotina vai acabar com a sua saúde. Você não dorme, aí não faz exercício físico. E ele falou, poxa, mas aí na hora que eu chego em casa é o meu momento de estar com os meus filhos. Eu falei, olha, se você tirar 30 minutos, 40 minutos que seja, aquilo vai fazer diferença nenhuma do resto do dia que você já esteve ausente. E faça isso porque eles precisam que você esteja bem também. Isso é uma forma de você alimentar sua disposição, inclusive para ser inteiro para eles nos momentos que você tiver com ele. Não é luxo, não é egoísmo, não Pelo contrário, é um cuidado, né? É uma questão de sobrevivência até, com qualidade. Porque é tanto saúde física quanto saúde mental. Então, você se cuidando, isso acaba refletindo até no cuidado
em relação aos seus filhos. Isso. Né? A energia que você vai estar para poder estar cuidando Exatamente. deles e tudo. E a gente às vezes E conversa... para o homem, que eu acho que tem muita preocupação com essa questão profissional, né? Porque eles têm muito essa função aí de provedor, faz muita diferença no trabalho, principalmente o cirurgião, Sim. assim. Nossa atividade é uma atividade que exige fisicamente, Isso. não só intelectualmente, assim, você tem que estar bem. E falando ainda sobre essa questão de tomada de decisão, você está falando sobre cuidados em geral e a gente está falando de atividade física, tem muito a ver com isso, mas até mesmo pegando um pouquinho essa oportunidade de falar sobre a tomada de decisão do momento de operar, que muitas mulheres adiam, elas veem a necessidade, elas estão convencidas da necessidade, seja nas suas cirurgias, seja nas nossas, por exemplo. E o momento de operar, ela fica adiando, né? Uhum. E aí e uma das situações que nós pegamos muito, assim, a gente trabalha muito com mulheres nessa fase em que já cuidam dos pais, por exemplo, e aí, poxa, eu não posso porque eu tenho que cuidar. E aí eu falo, olha, quem vai cuidar deles na hora que você também não estiver mais dando conta de cuidar, porque você não resolveu o seu problema de saúde. Então, estar ali para eles inclui também cuidar de si. Em qualquer situação, seja por uma questão estética que te deprime ou que te joga para baixo, isso muda o humor e a forma como você entrega seu tempo de qualidade para sua família também, né? Mas também quando você tem uma limitação física, uma doença que limita a sua qualidade de vida e a forma como você vive, isso impacta em quem está ao redor. E as doenças que a gente trata trazem muito isso, essa carga, esse custo emocional também de não poder fazer tudo, enfim. E ao mesmo tempo, as doenças que a gente trata não são doenças que costumam matar, né? Isso. É diferente de um câncer, de uma coronariopatia. Mas a gente diz que também não deixa viver. Mas e também aí, não deixa viver. não deixa viver bem. Mas que muitas vezes as mulheres adiam, e aí muitas vezes numa faixa etária que é diferente das pacientes que você trata, mas que aquela mulher continua cuidando, porque ela não vai deixar de cuidar nunca. Quando não é o filho, é o neto, é o marido, né? Então, se não se prioriza, vai ter um momento que o corpo vai falar e aí vai ter que parar mesmo, não tem jeito. Com certeza. E outra coisa, Bianca, quando você fez a cirurgia, depois que você fez a blefaroplastia, abriu o seu olho, te despertou para querer se cuidar mais? Com certeza, com certeza. Gente, uma vez eu tô falando por ela, mas é porque a gente vive junto. A gente é mais que irmã, né, Lívia? Ela mesmo. Você acha, Não, amiga? ela ficou se sentindo. Eu não tenho nenhuma dúvida, com certeza. A questão, eu acho, por exemplo, a forma como, olha como isso impacta, de um pequeno fator, vai mudando as outras coisas em volta. Isso impacta na sua confiança, às vezes, no meu caso impactou, até para mudar a forma de usar o cabelo, por exemplo. Então, você não corre o risco, você não quer correr risco de mudar absolutamente nada daquilo que você já está habituado, porque você já tem uma aparência de um jeito, e se algo não está tão bom, você não vai arriscar um cabelo mais ou menos, porque vai ficar tudo muito ruim, entendeu? E aí você conserta o olhar, e aí você fala, poxa, mas agora eu tô tão confiante, eu acho que eu vou arriscar um ondulado no cabelo, e aí você vai. Começou a dieta Isso. E aí depois fotos e mais fotos, vamos fazer foto assim, e um minuto de silêncio para esse olhar. E aí, logo em seguida, veio a tomada, tomei a coragem para mudar outras coisas, fazer outras cirurgias, então assim, eu acho que sim, eu acho que foi um primeiro passo, porque o olho está aqui, né? Não tem como não ver. E dá uma confiança, sabe? Parece que ela ficou assim com uma faca nos dentes, assim, 2026. Ninguém segura. Foi. Não tem pra ninguém, né, amiga? Eu adorei esse feedback. Às vezes eu pego muito paciente que já chega no consultório falando que morre de medo de cirurgia. Né? E aí, quando volta no retorno, depois da cirurgia, fala assim, doutora do céu, fiquei com uma vontade de me cuidar, então eu que tinha morrido de medo de cirurgia, agora eu quero fazer o pescoço, eu quero fazer a mão, eu quero fazer o abdômen, né? Então, às vezes a cirurgia ela passa a ser o primeiro passo ali de um processo. Para te encorajar para outras coisas. Eu acredito, sim. Para você fez alguma diferença saber que a indicação cirúrgica ela foi personalizada para você, que não era uma cirurgia padronizada? Com toda certeza. Eu acho que hoje, acho que com tanta informação que a gente tem acesso na internet, cada vez mais os pacientes procuram
serem vistos de forma individual. Falo isso como cirurgiã também. E isso é uma realidade dentro da minha prática. Então, o paciente que chega para mim com uma doença, por exemplo, uma hemorroida, ele não é igual ao outro. Ele tem diversos detalhes ali. E esse é o meu dia a dia, de enxergar o detalhe da necessidade daquele paciente. Assim como quando nós operamos e eu falo que a Lívia é estilista da tela, porque ela corta exatamente aquilo que aquela paciente precisa nas cirurgias que a gente faz. Olha, então você vai fazer tantos centímetros, e ela faz perfeitamente. Porque nós praticamos isso no nosso trabalho. Aquela paciente precisa de uma tela daquele tamanho, naquela posição. A cirurgia dela também não é igual a da outra paciente que eu fiz ontem. Enquanto está todo mundo tomando vinho e se divertindo no final de semana, estou eu tomando vinho pensando como é que vai ser a tela daquela paciente. Como que eu vou desenhar essa tela para ela, não é? Exatamente. E aí, no caso da blefaro, com certeza, até porque você me fala assim, existe a minha necessidade e existe o meu rosto, existe a minha anatomia, e dentro da estética é muito comum a gente ouvir falar assim, todas as pessoas estão ficando com os mesmos rostos, né? E eu vou além, eu não sei se vocês vão falar sobre isso daqui a pouco, mas a gente está falando de blefaro, a gente está falando de um órgão que além de estar exposto, então tem que ficar bonito, que é o que a gente quer, mas tem que ser funcional, né? Isso. Então, eu acho que isso é importantíssimo, assim, o procedimento não trazer nada que vá prejudicar o bom funcionamento daquele órgão, que eu acho que é o que a gente procura trazer, por exemplo, no assoalho pélvico, né? Não adianta você corrigir uma anatomia, mas você não entender a função, né? E aí, você trazer, depois daquela cirurgia que você fez, que você corrigiu adequadamente aquela anatomia, mas aquilo impactou na função daquele órgão de uma forma que você vai trazer um sintoma pior do que o que tinha. E aí, no seu caso, né, que eu acho que, além da coisa estar estampada aqui, é uma função muito nobre, né? É uma função de enxergar. Então, eu acho que, quando você me perguntou o que me faz escolher um profissional, generalizando na questão a questão técnica e a confiança, sim um aspecto importante, o detalhe é um aspecto importante, mas a segurança, a experiência, o know-how na funcionalidade daquele órgão ali que vai ser tratado é fundamental. E aí eu vou pegar um gancho para dizer, por que eu não fiz a minha cirurgia com uma cirurgiã plástica? Né? Eu conheço excelentes cirurgiãs, né? E confio cegamente nelas. Mas, em se tratando de olho, eu entendo que uma cirurgia nessa região ela tem que ser feita por um oftalmologista com formação em plástica ocular. Por causa disso que a Lívia acabou de falar. Não adianta eu ficar linda e meu olho ter sequelas de uma cirurgia feita. E aí, uma coisa que me chamou muito a atenção, eu falei, nunca que no pós-operatório, quer dizer, nunca não, né? Eu posso exagerar, mas assim, muito improvável que no pós-operatório de uma blefaro eu fosse utilizar aquelas medicações todas oftalmológicas que você me prescreveu, né? Então, assim, um cirurgião plástico, ele vai ter uma preocupação com a cicatrização, mas e a questão do filme lacrimal, enfim, de como essa córnea pode ser protegida de algum problema. Então, isso me fazia era uma preocupação, né? E já uma preocupação de como do resultado funcional além do resultado estético, né? Porque a estética, eu acho que é a preocupação dos dois profissionais, né? Mas e a funcionalidade dele, né? Não é puxando sardinha para o meu lado, não, mas eu falo, como oftalmologista, a minha maior preocupação é com seus olhos. Então, antes de qualquer coisa, eu preciso te entregar um olho com qualidade ali, sem perder a função. A pálpebra, ela protege, ela faz parte ali da anatomia, ela protege os olhos. Então, eu sempre brinco com as minhas pacientes, mais importante do que o excesso de pele que você vai tirar é a quantidade de pele que você vai deixar ali. Então, eu não quero entregar nada esticado, eu nem posso fazer isso. Então, não tem como você comparar fulano com ciclano. Primeiro que a anatomia do fulano é diferente da sua, o formato dos olhos, a qualidade da pele, né? Mas eu preciso te entregar um resultado que seja natural e funcional.
É E eu isso. diria ainda mais, da foto tá assim, mas você não sabe como fecha esse olho depois. Exato. Você não sabe se fecha Exato. direito. É. A gente sabe que nem tudo que parece, né? Que parece que tá bom, tá. Né? Então, assim, a parte funcional, ela é central numa cirurgia como essa. Então, assim como eu jamais faria uma rinoplastia que não fosse com otorrino, especializado nisso. Eu entendo que essas são duas situações que eu não negociaria nunca, né? Então, aproveitando o gancho aqui que você falou em relação ao medo, Bianca, muitos pacientes eles chegam no consultório com esse medo mesmo. Então, é o medo de como vai ser o pós-operatório, se vai conseguir ficar parada, como que vai conseguir ficar parada, o medo de repercutir alguma coisa na visão, né? Então, eu queria saber de você, antes de você tomar a decisão, qual era seu principal medo? Eu acho que o medo que eu tive, que foi desmontado na primeira consulta, era em relação a se eu ia ter uma piora do ressecamento, a questão do filme lacrimal e tal, porque já tinha uma tendência a um olho mais seco. Quando eu fiquei tranquila em relação a isso, eu acho que eu perdi o medo totalmente. Eu tinha um pouquinho de medo de estranhar, assim, minha aparência no início, mas eu acho que eu estava tão convencida de que eu precisava aliviar o peso da pálpebra, que eu acho que isso foi até maior na tomada de decisão do que a questão estética. Óbvio que eu estava preocupada com a questão estética, mas eu acho que o que me impulsionou a fazer, vai fazer, foi realmente isso. E aí eu não tive tanto medo, né? Não, com relação a isso, não. Eu acho que quando você... É um conselho que eu até dou para os pacientes, você precisa consultar 2, 3, 4 opiniões, se você ainda não estiver tranquilo o suficiente para se entregar naquelas mãos, né? E mesmo que essas mãos não sejam as minhas, eu não acho que todo paciente tem que ser meu, eu acho que ele tem que ser daquele médico que conseguiu realmente a confiança dele verdadeiramente. E quando você está nesse estado que eu estava, eu acho que o medo não vem não, sabe? Óbvio que, como médicas, a gente sabe dos riscos, tudo tem risco, né? E se a gente for ficar pensando no 0,3%, não vai fazer nada na vida, se quer atravessar uma rua, né? Então, eu acho que meu depoimento, eu acho que, não sei se aplica a todo mundo, mas eu acho que quando você se convence da necessidade, você encontrou as mãos habilitadas para aquilo, eu acho que não... E aí, naquele momento que você consegue tirar dúvidas sobre o procedimento e aquilo faz total sentido para você, eu acho que o medo vai embora. Confia no processo, né? Exatamente. E não existiu, Bianca, assim, você procurar o momento certo, porque por conta dessa rotina louca, né, que a gente tem, de você se programar, vamos programar para, sei lá, daqui a 2 meses que eu vou estar mais tranquila? Não, porque como a gente falou já em algum outro momento aqui, a gente já falou sobre que assim como a maternidade não existe um lugar, um momento perfeito para ela, porque sempre você vai achar que outro momento poderia ter sido melhor, né? Ou, eu poderia estar mais preparada aqui. E aí, se você adia demais, você fala, poxa, se eu fosse mais jovem, teria sido melhor. Eu acho que a cirurgia e qualquer outra necessidade que a gente tenha, como profissionais que não param mesmo, você tem que abrir um espaço na sua agenda, colocar aquilo e adequar o resto em volta, né? Porque senão vai ser isso, você vai estar sempre empurrando para frente e no momento que você fizer, você vai falar, poxa, dava para eu ter feito isso antes? Dava, né? Ainda mais em se tratando de uma cirurgia que o tempo de recuperação, assim, o tempo de afastamento não precisa ser tão longo, né? Então, eu acho que eu não sei se eu sou a referência para isso, porque em muitas coisas que eu fiz na vida, eu criei a situação e adaptei o resto, né? A maternidade foi assim. Então, eu queria justamente que ela gerasse a necessidade de eu adaptar todo o resto em volta dela. Por isso que ela veio antes de tudo. No caso da cirurgia, eu fiz isso. Eu estava convencida de que eu precisava, né? E não ia existir um momento... qual o momento perfeito? Ainda mais que muitas cirurgias são conjuntas. Como que a gente vai aliar nossas agendas? Não, eu vou arranjar um buraco aqui e pronto, vamos lá, bora, a gente ajeita a agenda ali, vamos adiar a cirurgia 1 semana, acho que a gente precisou fazer isso, jogar 1 semana para frente, uma cirurgia robótica, deu certo. E o pós-operatório, como é que foi? Então, nós fizemos a cirurgia na sexta, terça-feira eu estava fazendo consultório normalmente, com óculos fake,
sem lente ali, botei um óculos de grau sem grau para esconder os pontos, para que ficam escondidos ali no côncavo, né? Mas Pra não chamar muita a atenção. paciente ia ficar talvez com aflição de ver aquilo ali. E aí, quando alguém olhava e estranhava o óculos, eu dizia, eu fiz uma blefaro. Eu já mostrava lá. É porque né, alguém olhava assim, ou então falava, tem uma coisa diferente. Não, então é a blefaro, eu fiz aqui. Mas qual foi a parte que você achou mais desconfortável, assim, do pós-operatório? Não, eu acho que eu também precisava dar esse depoimento aqui. Eu acho que quando um paciente se dedica totalmente àquele pós-operatório, segue ipsis literis aquela recomendação, eu não acho que é desconfortável, né? Você ficar durante ali, nós operamos na sexta, até o domingo à noite eu estava na rotina do gelo ali e com a Alexa falando a cada meia hora quase, bota gelo, é a hora do gelo. E ali foi. Isso fez toda a diferença. E quando eu olhei para mim na segunda-feira à tarde, eu estava operando, auxiliando um colega, e aí contando para todo mundo que eu estava operada. Não, mas é você operou sexta e segunda estava eu estava auxiliando uma cirurgia. Aí eu tirei o óculos fake e mostrei. E aí eles disseram, mas não está inchado? Eu falei, olha, isso aqui é uma junção de uma técnica excelente com uma dedicação completa, porque com certeza... Então você foi a paciente que você gostaria queria ter. Sim, eu gostaria. E durante aquela vivência eu pensei, poxa, se todos os meus pacientes fossem assim, estaria no céu. Porque você Isso faz toda a diferença. Porque eu sempre falo, é 50%, 50%, vamos lá. Né? 50% do meu trabalho, 50% do seu cuidado. Mas o problema é que, às vezes, por mais que a gente orienta, o paciente ele acha que ele vai entrar numa máquina e sair sem E você vai fazer nada, tudo por ele, não é? E não pode. E quando eu falo para um paciente, quando eu avalio o paciente no pós-operatório para dar alta cirúrgica, eu digo, você está excelente, a cirurgia ficou excelente. E aí eu falo, mas deixa eu te falar, não estou me elogiando. É claro, óbvio que tem a minha parte, mas eu estou dizendo que você se cuidou muito bem e que seu corpo reagiu muito bem. Até porque eu não quero todos os louros da cirurgia, porque também as responsabilidades não são todas minhas. Isso é compartilhado. Então, se está excelente, nota 10, nós fizemos um bom trabalho, eu e você, né? O cirurgião e o paciente. E eu não tive, assim... Vou dizer, para não falar nada, assim, porque pode ser que a minha experiência não seja de outras pessoas. O que incomoda? O olho ficar inchado incomoda? Incomoda olhar no espelho e ver ele inchado, mas eu não senti dor. É engraçado por isso, porque mama, abdômen, você tampa. Você coloca a roupa e tá tudo certo. Você passa pelo pós-operatório ali de uma forma mais tranquila. Agora no rosto, se esconde. Sim. Né? Aquilo que a gente falou. Então, eu associo muito a uma gestação. Sabia? Porque a gente se sente na gestação, você se sente enorme, né? A barriga é enorme, e as pessoas olham para você e falam, nossa, nem acho que a sua barriga tá grande assim, você não engordou nada, você tá se sentindo um monstro, a mesma coisa nos olhos, você sente que seus olhos estão muito inchados, e é o que você falou, a pessoa de fora olha e fala, nossa, nem tá tão inchado assim, não é? Exato. Mas é um processo, e um processo ali que são alguns meses até a gente chegar no resultado, que precisa ter paciência. Exatamente. E são quantos meses até chegar no resultado? 6 meses. Né? A média, mais ou menos, são 6 meses. Aí os tecidos estão se acomodando, aí já não tem tanta interferência do edema, porque tem muita variação do inchaço, dependendo do lado que você dorme, dependendo da atividade física que você realiza. Então, 6 meses é quando a gente realmente... No pós-operatório, eu já estou fazendo minha consulta prévia aqui. Porque isso de repente serve até pra gente marcar essa data dessa bless. Eu ia te falar isso, se isso está te encorajando. Eu tô fazendo aqui ela fazer. Então, aqui a gente tem um relato da Bianca falando que o pós-operatório dela fluiu muito bem, mas porque teve muito cuidado dela no pós-operatório, justamente porque isso é muito alinhado na consulta pré. Eu sempre gosto de falar e explicar muito bem como o paciente vai passar por esse processo, até mesmo para poder alinhar ali a expectativa dele, porque tem paciente que acha que o procedimento é muito simples, né? Então é como se fosse um botox, saiu de lá, apareceu como se não tivesse feito nada, e não é assim, é uma cirurgia, então exige tempo, né? Exige o cuidado ali com muita disciplina e muito gelo no pós-operatório, mas o mais importante é a questão da paciência. Então eu falo para os meus pacientes, para todo bônus tem seu ônus. Então, ele precisa passar por aquele processo e são 6 meses. O olho resseca? Pode sim ressecar, principalmente naqueles pacientes que já têm história. Mas eu falo, calma, são os 3 primeiros meses.
E quando você estiver passando por isso, eu estou ali do seu lado. Então, o tempo todo eu estou monitorizando com você, eu estou pegando na sua mão. Se precisar te ver todos os dias, eu vou estar te vendo todos os dias. Tem a questão do inchaço? Sim, mas eu vou estar lá, nos 6 primeiros meses, junto com você, falando, calma, fica tranquila, vai melhorar, certo? Então, assim, tudo isso faz parte do processo. Então, a importância de você ter um profissional que esteja ali, sempre acessível, né, do seu lado e orientando de verdade como vai ser esse processo é muito importante para a gente poder ter um bom resultado aí. E ter ouvido o depoimento da Bianca te deixou mais segura, mais animada? Quando você voltou pro consultório, você ainda tinha que ficar botando gelinho? Eu vou Como é até que era? responder, talvez a Fernanda vá corrigir. Mas eu lembro que eu mandei foto para ela, acho que não sei se no 4º dia, na terça-feira, né, eu já estava fazendo consultório, ela falou, nem precisa mais do gelo. Isso, né? o gelo são os 3 primeiros dias, né, feitos de hora em hora, então tem que estar ali rigorosamente fazendo. Então, operando numa sexta, você faz sexta, sábado, domingo, pronto. Lente de contato, nada. Eu tô fazendo a consulta mesmo, né? Você tá vendo? No início, eu recomendo não usar, seu olho vai estar inchado, vai estar Não, com a então, sensação mas estranha. é possível usar depois de umas 2 semanas? Pode, não, Sem... com 1 semana você já está liberada a usar lente, não tem problema nenhum. Uma dúvida que eu tenho, que eu acho que eu já te trouxe também, existe idade certa, né? Porque, assim, o fato de eu fazer agora, e se eu precisar quando eu tiver 60 anos, eu vou ter algum Provavelmente você vai problema? Porque precisar, pra não, gente, de novo. pra gente que opera, a gente sabe que Aham. aquele tecido que foi operado, mexido, é um problema na Sim. nossa especialidade, né? Então, isso é um problema? Então, primeiro, eu vou te devolver a pergunta. Até que ponto isso te incomoda? Né? Até que ponto as pálpebras te incomodam? Se for algo que te incomoda, para mim você tem que fazer para ontem, certo? Para que você vai esperar? Você está na faixa de 40, esperar mais 20 anos para poder fazer um procedimento que, teoricamente, você está se olhando no espelho todos os dias e aquilo está te incomodando. Então, não faz o menor sentido, certo? Você está no auge ali da sua vaidade. Mas, tecnicamente, dificulta o fato de ter uma cirurgia por ser uma cirurgia secundária? Teoricamente, não. Assim, se tiver sido uma cirurgia primária bem feita, não tem tanta fibrose assim que vai comprometer o seu resultado cirúrgico. Eu vou fazer uma consideração, e até pegando o gancho daquilo que nós falamos para as nossas pacientes. Envelhecer é um processo contínuo. Nós estamos envelhecendo. Há um Mais ano nova, a gente não vai ficar. vamos ficar. Há um ano eu fiz a minha blefaro e eu continuo envelhecendo. Então, assim, supõe-se que em algum momento essa blefaro vai precisar de nova, essa pálpebra vai precisar de um novo procedimento. E porque um dia ela vai precisar novamente, eu não vou fazer agora e eu não vou ficar bem agora. Não, eu nem né? pensei nisso. Eu pensei na questão técnica, da cicatriz dificultar, entendeu? Da ter manipulação risco prévia, de- fibrose, A enfim. gente opera muito paciente secundário, né? Que E já foi aí- submetido à cirurgia, teoricamente é tranquilo. Tá? Mas você está falando com 2 pessoas aqui, teoricamente. Agora eu estou falando Fernanda como paciente, não como profissional. E fiz minha cirurgia na faixa dos 30 anos. Aham. Entendeu? A Bianca na faixa dos 40. Então, assim, na idade não é um indicativo. Se você tiver já a sensação de peso nos olhos, cansaço, dificuldade para se maquiar, alguns sinais, isso já é, Já incomoda na foto, quando né? olha, exatamente, isso já é um indicativo que você já pode realizar a cirurgia. E a cicatriz, assim, porque eu vejo que é da Bianca, mas a Bianca tem uma pele mais clarinha e tudo, e da Bianca a gente nem vê, né? Nem percebe cicatriz. Tem alguma diferença com relação ao fototipo, assim? Mas a questão que queloide na pálpebra, teoricamente, não existe. Né? Não existe nem artigos publicados na literatura sobre queloide na região palpebral, por se tratar de uma pele muito fina. A questão da pele mais escura é o que ela deixa, às vezes é uma cicatriz, uma linhazinha branca, né? Porque tudo que corta deixa uma marca ali, é o que pode acontecer, mas por ser uma cicatriz que fica escondida na região do côncavo, aquilo não é algo que vai te incomodar tanto. E você pode camuflar, maquiando e tudo. Então, o ganho que você tem com a cirurgia é infinitamente maior do que uma cicatriz que é deixada ali. Entendi. Agora, uma coisa importante da gente alinhar, né, é a questão da expectativa. Às vezes o paciente ele acha que por se tratar de uma cirurgia palpebral, então com presença como tem muito pé de galinha aqui nessa região, né, muitas rugas, ele achar que a cirurgia vai tirar completamente essas rugas, e não é isso, gente. Quem dera se a blefaroplastia tivesse esse poder e essa capacidade, seria maravilhoso. Eu ia amar também, mas não tem.
Tá? Então, primeiro, que a gente sempre avalia o paciente na posição estática, paciente na posição dinâmica, sorrindo. Entre a ação, a musculatura que fica ao redor dos olhos, que é o músculo orbicular. Então, ele é responsável por deixar a pálpebra inferior um pouquinho mais gordinha quando sorri, de marcar um pouquinho mais a expressão. E a gente não consegue mexer tanto nessa musculatura na cirurgia, então isso não interfere. Quem tem um gordinho debaixo do olho, ao sorrir, após a cirurgia, esse gordinho vai permanecer. Quem tem rugas, essas rugas vão permanecer após a cirurgia. Então, isso a gente tem que alinhar muito bem para não criar uma expectativa que não existe. E assim, aproveitando aqui, essa parte de alinhar a expectativa, ela é central no trabalho do cirurgião como um todo. Quem trabalha com estética tem que ter isso ainda mais, né? Porque os pacientes às vezes chegam com as expectativas tão altas quanto se a gente fosse capaz de, com um passe de mágicas, uma vara de condão, fazer todo aquele resultado que ele está imaginando acontecer. E nós enfrentamos esse problema também, né? Por exemplo, pacientes com doença hemorroidária, com queixas estéticas. E eu falo, olha, igual Deus fez, eu não faço. Não tem como eu fazer mais, né? Então, não tem como a gente criar essa expectativa ou deixar o paciente ir para a cirurgia com essa expectativa, né? Porque o que ele está querendo é muito além daquilo que eu posso fazer com todo o instrumental. Isso é o melhor que existir. Não vai conseguir trazer aquilo. Pode acontecer de ficar algo muito próximo do que ele imaginou, mas daí a você alimentar essa expectativa nele ou deixá-lo com essa expectativa, eu acho que essa conversa, assim, e foi uma coisa que você me falou, né? Justamente, eu perguntei sobre, preciso fazer bléfaro inferior? Você falou, não, o que você tem não é bolsa de gordura, é quando você sorri, a pálpebra fica mais gordinha. Então, assim, é a questão de você compreender com sinceridade o que o médico está falando, porque realmente em nenhum momento foi criado essa expectativa, foi deixada a expectativa de que vai fazer uma plástica assim em todo o rosto. Um outro problema que a gente tem também é quando você deixa algo muito bom num local, o que está muito ruim em volta às vezes ressalta também. Exatamente. Né? Exatamente. Então o propósito é ajeitar aquela parte ali, mas o que está em volta que não está bom ali, não tem como ficar. Né? Talvez até você se incomode mais com aquilo, porque o que estava ruim e que compensava aquela situação deixou de incomodar. Exatamente, aí seu foco muda, né? Então a gente já está nos momentos finais aqui, e vou abrir para pergunta, caso vocês tenham alguma. Mas eu tenho uma pergunta para você, Lívia. Quero saber que dia que a gente vai marcar essa cirurgia. Tem que ser esse ano ainda, hein, Fernanda? Pronto, olha, tá fazendo compromisso aqui com a gente, hein? Vocês vão ver em breve ela com um novo olhar, a Lívia. Ninguém me segura, vai ser eu no final do ano, que nem Bianca. Exatamente. 2027 é meu. Exatamente. Doutora Bianca, antes de tudo, eu quero te agradecer por estar aqui e por dividir sua experiência de uma forma tão generosa aqui. Para mim, como médica, ter sido escolhido por uma outra médica tem um significado muito grande. Porque uma médica entende que existe um planejamento, existe uma técnica, é muita coisa que envolve ali aquele momento. Mas, ao mesmo tempo, eu não olho para a paciente como uma médica, eu olho como uma mulher, que tem rotina, história, família, trabalho, vida. E também os desejos e uma identidade que precisa ser preservada. Para mim, a blefaroplastia não começa no centro cirúrgico, começa assim na escuta. Eu não opero uma pálpebra isolada. Eu olho para o rosto, para a expressão, para a harmonia e para aquilo que você deseja preservar. Lívia, agora foi um prazer te ter aqui. Muito obrigada. Vai ser um prazer poder cuidar de você. Fique tranquila, que eu vou te deixar natural, tá? Que é uma coisa que eu preservo muito, que você já é maravilhosa e só vai destacar seu olhar aí. E obrigada por trazer esse olhar de quem ainda está pensando, amadurecendo, avaliando, porque de fato é uma decisão muito importante. Meninas, muito obrigada por ter vocês aqui para essa conversa tão descontraída, tão gostosa e tão verdadeira. Agradeço também, é uma honra. Como eu te falei, fiquei muito honrada e grata pela oportunidade de poder te dizer aqui, pessoalmente, algo que eu já tenho falado tanto para as pessoas que me perguntam, como foi bom, como é bom ser cuidada por você, né? E reitero as razões por que eu escolhi você. Então, é um prazer e é uma honra estar aqui no seu primeiro podcast. Então, prazer mesmo. Eu faço minhas as palavras da Bianca.
ela só traz feedbacks positivos, né, a seu respeito. Então, assim, com certeza eu vou me sentir muito segura, né, fazendo o procedimento com você. Eu acho que você compartilha isso, essa visão que a gente tem, né, de tratar não só com técnica, mas ali com o detalhe, não só o detalhe também, mas com a individualidade, né, levando em consideração a individualidade, naturalidade, funcionalidade. E eu tenho uma lembrancinha para vocês aqui do podcast, só para você tomar seu cafezinho que você gosta tanto, Bianca, de todos os dias.